Poder bruto é suficiente para vencer uma guerra? Depende, seria a resposta mais coerente. Pois pense comigo, e quando o inimigo não está em campos de batalha convencionais, mas sim em selvas, desertos e fronteiras remotas, operando nas sombras como traficantes, insurgentes ou grupos rebeldes? O que seria mais eficaz? Um caça supersônico repleto de tecnologia futurista ou uma aeronave aparentemente modesta, mas projetada para fazer o trabalho sujo? Conheça o A-29 Super Tucano, a resposta da Embraer para um mundo onde o combate não se limita a grandes potências militares. Movido por uma hélice, ele pode não impressionar pelo visual, mas é justamente na sua simplicidade que reside a sua genialidade. Resistente, econômico e mortalmente eficaz, o Super Tucano domina onde caças de ponta falham, ambientes hostis, pistas improvisadas, baixa manutenção para manter no ar e ataques precisos em ambientes desafiadores. Criado para proteger as fronteiras do Brasil contra voos ilegais e combater o tráfico de drogas, o Super Tucano rapidamente ganhou fama global. Capaz de enfrentar inimigos comuns de vários países, ele redefine o que se espera de uma aeronave de ataque precisa e competente. Mas como uma aeronave bem menos tecnológica e assustadora, pode justamente fazer o contrário disso: intimidar criminosos e desafiar forças armadas em mais de 15 países. O que o torna a arma perfeita para conflitos assimétricos. Bom, hoje você vai descobrir como o Super Tucano transformou o conceito de proteção nacional e provou que, às vezes, o menos é mais, e o simples também pode ser mais letal. O caçador de A-29 Super Tucano. Entre 1978 e 1980, período de desenvolvimento do EB-312 Tucano, o cenário de aviação militar era profundamente influenciado pela Guerra Fria, com uma intensa corrida tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética para dominar os céus com aeronaves de combate cada vez mais avançadas. Essa era marcou a transição para os caças de quarta geração, que introduziram maior manobrabilidade, sistemas eletrônicos sofisticados e armamentos de alta precisão. Os Estados Unidos lideravam essa evolução com caças como o McDonnell Douglas F-15 Eagle, projetado para superioridade aérea com tecnologia de radar avançada e capacidade de operar em grandes altitudes, e o General Dynamics F-16 Fighting Falcon, uma aeronave multifuncional mais acessível e amplamente exportada, conhecida por sua alta manobrabilidade. Já a Marinha dos Estados Unidos operava o icônico F-14 Tomcat, famoso por sua capacidade de combate em porta-aviões e sistemas de radar de longo alcance. Do lado soviético, aeronaves como o MiG-29 Fulcrum e o Su-27 Flanker estavam em desenvolvimento, mas ainda não tinham alcançado a maturidade operacional. A União Soviética dependia naquele momento de caças de terceira geração como o MiG-21 Fishbed e o MiG-23 Flogger, amplamente utilizado pelos países do Pacto de Varsóvia. Outras nações também investiam em suas próprias aeronaves. A França utilizava o Dassault Mirage F1, enquanto o Reino Unido introduziu o Panavia Tornado, fruto de uma parceria multinacional com a Alemanha e Itália. Israel, por sua vez, modernizou o IAI Kfir, baseado no design do Mirage francês. Em paralelo, países emergentes buscavam soluções econômicas para renovar suas frotas e atender às necessidades locais, como treinamento de pilotos e ataques leves. Foi nesse contexto todo que a Embraer deu início ao desenvolvimento do Tucano, uma aeronave projetada para preencher esse espaço onde países de segundo escalão buscavam por aeronaves para solucionar os seus problemas. Enquanto os grandes fabricantes focavam em caças supersônicos avançados, a Embraer surgiu em 19 de agosto de 1969, como resultado de uma visão estratégica do governo brasileiro para desenvolver uma indústria aeronáutica nacional robusta e independente. Durante a década de 40 e 50, o Brasil ainda dependia fortemente de aeronaves importadas para suas necessidades civis e militares, mas o cenário começou a mudar com a criação do ITA, em 1950, em São José dos Campos, São Paulo.
O ITA foi essencial para a formação de engenheiros e especialistas em aviação, fornecendo a base intelectual e técnica para a criação de uma indústria aeronáutica no país. Nos anos 60, o CTA, também localizado em São José dos Campos, começou a trabalhar no desenvolvimento de projetos aeronáuticos nacionais. Um desses projetos foi o IPD-6504 Bandeirante, uma aeronave de transporte leve liderado pelo engenheiro francês Max Rouste e finalizado sob a supervisão do engenheiro brasileiro Osiris Silva, que mais tarde se tornaria o primeiro presidente da Embraer. O Bandeirante demonstrou o potencial do Brasil para projetar e fabricar aeronaves, mas sua produção em massa exigiu uma estrutura empresarial dedicada. Para transformar essa visão em realidade, o governo brasileiro criou a Embraer, como uma empresa de capital misto, com participação estatal e privada. Após estar estabelecida, a missão era de projetar, fabricar e comercializar aeronaves tanto no mercado interno quanto no externo, focando inicialmente em aviões de pequeno e médio porte. O primeiro grande sucesso foi o EMB-110 Bandeirantes, uma aeronave turbohélice projetada para transporte regional, que entrou em operação comercial em 73. O Bandeirante não apenas atendeu às necessidades do Brasil, mas também conquistou os mercados internacionais, estabelecendo a Embraer como uma fabricante respeitada no setor da aviação. E ao longo das décadas seguintes, a Embraer diversificou sua produção, entrando nos mercados de aviação comercial, militar e executiva. Alguns de seus produtos mais notáveis incluem os jatos regionais da família ERJ e E-Jets, amplamente utilizados por companhias aéreas ao redor do mundo, e o A-29 Super Tucano, o personagem de hoje. A ideia versus a necessidade. No século XXI, esses grandes conflitos militares entre potências rivais têm sido raros. Em vez disso, a guerra moderna é marcada por conflitos assimétricos, como experimentados pelos Estados Unidos e pela OTAN no Iraque e no Afeganistão, ou pela Rússia e pela OTAN na Síria. Conflitos semelhantes ocorrem nas florestas da Colômbia, nas savanas do Sahel e nas montanhas do Cáucaso. Essas guerras imprevisíveis e sangrentas envolvem forças aéreas modernas enfrentando insurgências terrestres. E a questão não é apenas que esses jatos poderosos sejam excessivos, é que eles representam uma solução inadequada para problemas que exigem mais precisão. Alguns anos depois, a Embraer começou a desenvolver uma aeronave de ataque própria. Na época, a empresa ainda não tinha plena noção que estava resolvendo um problema global, mas sabia que muitos países enfrentavam ameaças à segurança sem poder investir em jatos de guerra sofisticados. O desenvolvimento do Tucano EMB-312 começou em 78, quando a empresa decidiu atender a uma demanda da FAB por uma nova aeronave de treinamento básico. A FAB buscava substituir seus treinadores antigos T-6 Texan, que estavam obsoletos e não atendiam mais às necessidades modernas de treinamento de pilotos. A ideia era criar uma aeronave que combinasse baixo custo operacional, facilidade de manutenção e versatilidade para cumprir não apenas missões de treinamento, mas ser capaz de carregar armamentos significativos, mesmo com um design de turbohélice único, e de operar em longas distâncias com uma ampla gama de sistemas de armas, porém tornando o projeto mais atrativo. Após testes bem-sucedidos, o Tucano foi adotado como sua principal aeronave de treinamento básico e rapidamente tornou-se um sucesso global, sendo usado por países na América do Sul, como o Brasil, Colômbia, Venezuela e Peru, além de nações africanas como Egito, Angola e Quênia, e no Oriente Médio, incluindo Iraque, Irã e Kuwait. E uma das maiores conquistas iniciais do Tucano foi sua exportação para o Reino Unido, onde foi modificado e operado como Short Tucano pela RAF. Esse sucesso consolidou o status do EMB-312 como um produto excelente e confiável. Era aeronave para treinamento básico de voo, e muitas das nações que os adquiriram enviaram relatórios favoráveis sobre o Tucano, lidou com insurgências locais e movimentos rebeldes. Com o sucesso estrondoso do Tucano, os engenheiros e executivos da Embraer entenderam que tinham uma verdadeira oportunidade em mãos. No entanto, decidir para qual caminho levar a aeronave se mostrou um processo difícil. Inicialmente, a empresa investiu em um projeto atualizado do Tucano que nunca se concretizou.
Uma série de protótipos incompatíveis foi construída, mas nenhuma foi escolhida para a produção até que o próprio governo brasileiro procurou a empresa com um pedido. Naquela época, o Brasil enfrentava um problema de fronteira, mais precisamente uma questão com a natureza densa da floresta amazônica. As áreas periféricas do oeste do Brasil eram tão difíceis de patrulhar que voos ilegais, principalmente relacionados ao tráfico regional de drogas, entravam e saíam do Brasil sem grandes problemas. O Ministério da Defesa procurou a Embraer na esperança de que ela pudesse construir um avião adequado para interceptação e patrulha de fronteira. A Força Aérea Brasileira também rapidamente expressou a necessidade de um novo treinador militar avançado para substituir um modelo antigo do qual o país ainda dependia. A aeronave solicitada pelo Brasil já havia sido imaginado de forma bastante concreta antes da Embraer se manifestar, um avião projetado especificamente para lidar com as condições da Amazônia. Ele deveria suportar altas temperaturas, umidade sufocante e chuvas torrenciais. Também deveria ser turbohélice, em vez de um jato, e capaz de operar em ambientes desafiadores, utilizando pistas curtas onde haveria pouca ou quase nenhuma infraestrutura e suporte mínimo por longos períodos de tempo. Além de operar tanto de dia quanto à noite, com um longo alcance, e deveria ser robusto, confiável e bem armado o suficiente para operar de forma autônoma por períodos prolongados e, não menos importante, deveria operar contra adversários equipados com armas leves, armas portáteis e não muito mais. A Embraer receberia o equivalente a 50 milhões de dólares para construir a aeronave. Usando o modelo Tucano como base, o governo brasileiro havia concordado que ele era uma fundação adequada para esse novo avião. A empresa deu ao novo projeto motores superiores, uma fuselagem muito melhor, melhores blindagens externas, uma gama mais ampla de armas embarcadas e sistemas avançados de comunicação, enlaces de dados e aviônicos, tudo para beneficiar uma aeronave bem mais preparada. Na época em que a produção estava prestes a começar, as mudanças feitas pela Embraer foram tão abrangentes e extremas que, funcionalmente, acabaram por criar uma nova aeronave. E, quando chegou a hora de escolher o nome, bom, a resposta foi meio óbvia: Super Tucano. O Super Tucano destacou-se em relação ao seu antecessor. Ágil e poderoso, ele contava com um motor mais robusto de 1.600 cavalos de potência, movido por um motor turbohélice Pratt & Whitney, e acionava uma hélice de 5 pás totalmente articulada com um diâmetro de 2,4 metros. Essa hélice foi projetada para ser silenciosa em altitudes elevadas, permitindo que o Super Tucano permaneça como um pequeno ponto no céu enquanto realiza reconhecimento, reduzindo drasticamente a chance de chamar a atenção de um adversário no solo. Uma estrutura reforçada e um trem de pouso robusto para suportar forças G e transportar cargas mais pesadas. Suas características imponentes incluíam proteção de armadura de Kevlar e 2 metralhadoras calibre .50 montadas nas asas. A aeronave era capaz de transportar diversos tipos de armamento em 5 pontos fixos, equipada com Glass Cockpit, compatível com óculos de visão noturna e controle rotas, além de ProVision para sistemas avançados como Data Link, câmera e gravador de vídeo, e sensores infravermelhos de visão frontal. Também era equipado com dissipadores Chaff Flares, sistemas de alerta de aproximação de mísseis, receptores de alerta de radar, assentos ejetáveis 00 para maior segurança. Até mesmo o para-brisa foi projetado com um vidro robusto capaz de resistir a impactos de pássaros em altas velocidades. A Embraer fez parceria com a Elbit Systems em 96, equipando-o com computadores de missão de última geração, head-up displays, sistemas de navegação e sistemas de gerenciamento de armamentos. O Super Tucano provou sua confiabilidade e desempenho por meio de testes rigorosos e melhorias contínuas, medindo 11 metros e 38 centímetros de comprimento com envergadura de 11 metros e 14 centímetros e peso máximo de decolagem de 5.400 kg. Essa ágil aeronave era incrivelmente poderosa.
Ela podia cobrir grandes distâncias e, rapidamente, tornando-se perfeita para ataques urbanos e situações de combate próximo. Em termos de velocidade, alcançava até 590 km por hora, com um alcance impressionante de até 1.333 km, permitindo mais de 5 horas no ar até retornar à base. Em situação de combate, com uma carga pesada de armas, o alcance é reduzido para cerca de 550 km de velocidade e alcançando altitudes comparáveis a de jatos comerciais, pouco acima de 10.000 metros. No caso de estar equipado para combate, é o tipo de aeronave que ninguém gostaria de enfrentar, já que a versatilidade é a palavra-chave e as combinações de equipamentos que ele pode carregar são realmente impressionantes. Além de 2 metralhadoras internas, uma em cada asa, a aeronave pode carregar até 5 pods adicionais de metralhadoras ou canhões sob as asas e a fuselagem, dependendo da configuração e dos pods específicos utilizados. Nesses mesmos 5 suportes, podem montar-se bombas não guiadas e pods de foguetes, incluindo várias opções diferentes de foguetes, bombas incendiárias e de fragmentação. O verdadeiro brilho do A-29 aparecia em operações de contra-insurgência, oferecendo suporte aéreo aproximado inestimável para as tropas terrestres. De forma alternativa, pode-se carregar vários mísseis ar-ar, incluindo o consagrado Sidewinder, ou mísseis ar-terra. Também é capaz de montar diferentes tipos de bombas guiadas por laser e GPS, e, se necessário, carregar pods de sinalizadores e chaff, pods de sensores especiais ou tanques de combustível adicionais para estender seu alcance. Ser capaz de se aproximar bastante das forças terrestres inimigas em meio à densa Amazônia era essencial, e é aí que o Super Tucano se destaca. Como disse um estrategista da Embraer sobre a plataforma no início dos anos 2000, acima de tudo, a aeronave precisava ser autônoma, pois não há uma infraestrutura lá fora e, uma vez que você está no meio da Amazônia, você está por conta própria. Mas, embora ele ser extremamente valioso para a Amazônia, ele também é construído para durar em uma variedade de outros ambientes, desde florestas densas até desertos abertos, regiões montanhosas e mais, podendo ir aonde jatos mais sofisticados não conseguem chegar. Essas aeronaves mais sofisticadas podem parecer muito mais capazes no papel, e até que são, mas também exigem cuidados especiais, desde longas pistas niveladas e bem mais cuidadas, onde esperam decolar e pousar, até muitas horas de manutenção necessárias por hora de voo e muito mais. Opostamente a tudo isso, o Super Tucano, se você enxergar um pedaço de terra relativamente plano, provavelmente você pode pousar nele. Grande parte da manutenção necessária para mantê-lo operacional pode ser feita com algumas chaves de fenda, um par de mãos e uma caixa de peças de reposição entregue junto com a aeronave em uma pista de pouso remota. Como aeronave de treinamento, ela conquistou ótimas avaliações tanto de treinadores quanto de instrutores de voo. Sua versatilidade e alto potencial de desempenho fazem dela uma ferramenta ideal para preparar pilotos para uma variedade de missões, para ensinar novos recrutas de maneira cuidadosa quando necessário, ou até mesmo para desafiar trainees avançados quando estão prontos. A aeronave lida bem com erros durante o voo, sendo facilmente recuperável de stall ou de manobras ruins e inesperadas. Sua baixa velocidade potencial é incomumente tolerante a um avião que também pode voar muito mais rápido quando necessário. Ótimo para missões de treinamento, podem ser rapidamente preparados para trabalhar com vários instrutores ao longo de múltiplos turnos e são igualmente úteis para treinar controladores de solo na coordenação de ataques. Com tanta versatilidade, potência e capacidades reais de múltiplos papéis, não é surpresa que essa aeronave seja a favorita por qualquer força militar global que possa pagar por ela. Combates e legado. Ao ser introduzido no serviço da Força Aérea Brasileira, o modelo iniciou uma de suas missões mais importantes, a patrulha de fronteiras. No final dos anos 2000, desempenhou um papel crucial no projeto Sivan, que tinha como objetivo combater o tráfico de drogas. Em 3 de junho de 2009, 2 A-29 da Força Aérea, guiados por uma aeronave Embraer E-99, interceptaram um Cessna U-206G vindo da Bolívia, perto de Alta Floresta do Oeste.
Após seguir os procedimentos corretos, um dos A-29 disparou um tiro de advertência de suas metralhadoras, obrigando o Cessna a seguir os A-29 até o aeroporto de Cacoal. Esse incidente marcou o primeiro uso dos poderes concedidos pela Lei do Abate, que permitia derrubar voos ilegais. Durante a inspeção foram encontrados 176 quilos de pasta base daquele negócio branco, a bordo do Cessna, quantidade suficiente para produzir quase 1 tonelada daquele tal pó. Os 2 ocupantes foram presos com o auxílio da Polícia Federal do Brasil. Em 2011, o país iniciou uma série de operações militares chamadas de Operação Ágata, destinados a combater diversas atividades ilegais ao longo das fronteiras com países vizinhos, como o tráfico de drogas, mineração ilegal, extração de madeira e tráfico de vida selvagem. A primeira fase focou na fronteira com a Colômbia, utilizando aeronaves militares, os A-29, para destruir pistas de pouso ilegais usadas por criminosos. O sucesso da operação levou a uma segunda fase, dessa vez concentrado nas fronteiras como Uruguai, Argentina e Paraguai, incluindo a área da Tríplice Fronteira. As forças militares usaram A-29s e os modernizados Northrop F-Single Tiger para interceptar 33 aeronaves, resultando na apreensão de entorpecentes, prisões de criminosos e destruição de pistas de pouso ilegais. Por fim, a Operação Ágata 3 replicou as medidas efetivas ao longo das fronteiras com Bolívia e Peru. Essa foi a maior ação coordenada envolvendo Exército, Marinha e Aeronáutica, com o objetivo de combater o tráfico ilegal e o crime organizado, ao longo de uma vasta área de fronteira com quase 7.000 quilômetros. Graças a essas operações, o Brasil viu um aumento significativo nas apreensões de drogas, validando a eficácia dos A-29. Em 2003, o A-29 começou a operar como uma aeronave de contra-insurgência, lidando com ameaças que apresentavam poucas defesas antiaéreas. Em vez de dominar os céus ou se envolver em grandes combates aéreos, o Super Tucano encontrou seu propósito como um companheiro confiável para forças de operações especiais, oferecendo suporte aéreo com situações menos perigosas. Projetado para missões especiais como apoio de tropas terrestres e ataques leves em ambientes difíceis, a aeronave ganhou fama e popularidade mundial. O Super Tucano também utilizou seu sofisticado sistema de mira para lançar bombas com alta precisão contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mais conhecidas como FARC, e outros grupos rebeldes associados. Em um ataque em 2010, 25 Super Tucanos lançaram 7 toneladas de munições sobre um acampamento da FARC durante uma grande operação de forças especiais. Outros ataques envolveram esquadrões de Super Tucanos, destruindo uma ampla gama de alvos, sendo uma das, se não a mais, eficazes ferramentas de todo o arsenal contra a insurgência da Colômbia. Há relatos de que apenas uma aeronave foi derrubada na Colômbia durante todo o período de serviço, supostamente atingido por uma metralhadora calibre .50, embora a Colômbia conteste essa afirmação. Em troca, os Super Tucanos reduziram significativamente o potencial militar e econômico das FARC, empurrando o grupo insurgente para condições que eventualmente levaram a um acordo de paz em 2016. Além das centenas de unidades em serviço no Brasil, elas são populares na América Latina, operados por Chile, Equador e Honduras. Em outra mão, até mesmo a maior força dos ares olhou para o Super Tucano, operando vários sob comando de operações especiais, tornando a única aeronave totalmente não projetada pelos Estados Unidos a servir em um papel de combate direto em todo o exército norte-americano, chegado por meio de uma parceria com a Sierra Nevada Corporation, onde começou a ser produzido. Os americanos já observavam o A-29 há algum tempo, buscando uma aeronave tripulada acessível, capaz de realizar suporte aéreo aproximado e missões de inteligência tática. Em 2010, o A-29 foi considerado para o programa LAR, que previa cerca de 100 aeronaves, mas restrições orçamentárias atrasaram o projeto. Em 2011, nos Estados Unidos, o Super Tucano competiu com o AT-6B Texan II pelo contrato Light Air Support. Após uma disputa judicial, o Super Tucano venceu novamente em 2013, garantindo a aquisição de 20 aeronaves para a Força Aérea Afegã.
Só em 2017, no entanto, a Força Aérea lançou o experimento Light Attack, ou AX, para avaliar aeronaves prontas para missões de suporte e inteligência. Apesar de um acidente trágico durante a avaliação, o A-29 chamou a atenção, sendo escolhido ao lado do AT-6B para apoiar forças de operações especiais e oferecer consultoria em aviação de combate. O A-29 continuou a ganhar popularidade. O Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos mostrou interesse em substituí-lo por aeronaves de vigilância armada, mas o financiamento foi adiado para estudos adicionais. Apesar disso, o A-29 foi adotado por 13 países, incluindo 3 unidades para os americanos em 2021. Fabricados na unidade da Embraer em Jacksonville, na Flórida, os A-29 melhoraram significativamente a capacidade da AAF, que realizou cerca de 2.000 missões de ataques aéreos. E a grau de curiosidade, outras partes do mundo, o Super Tucano provou ser crucial para a República Dominicana em seus esforços para impedir o tráfico de drogas internacional de entrar no espaço aéreo dominicano. Na Indonésia, ajudou a conter agitações em diversas áreas. Nos países do Sahel, como Burkina Faso, Mali e Mauritânia, desempenharam um papel no combate a uma série de insurgências islamistas, enquanto na Nigéria participaram de esforços para perseguir o grupo Boko Haram. Nas Filipinas, realizaram ataques aéreos contra combatentes do Estado Islâmico e outros grupos terror, enquanto no Afeganistão foram utilizados em esforços para combater o Talibã até 2021. Seu emprego em países com insurgências em andamento e fronteiras densas e extensas sugere que provavelmente são frequentemente usados em muitos ambientes desafiadores e saem vitoriosos. Durante a LAAD Defense and Security em 2023, o lançamento da aeronave A-29 Super Tucano, avião de ataque leve, reconhecimento armado e treinamento avançado na configuração da OTAN, com foco inicial no atendimento às necessidades de nações da Europa. A nova versão da aeronave, denominada A-29N, incluirá equipamentos e funcionalidades para atender aos requisitos operacionais da OTAN, tais como um novo Data Link, Single Pilot Operation, entre outras modificações. Tais funcionalidades aumentarão ainda mais as possibilidades de emprego da aeronave, permitindo, por exemplo, sua utilização em missões de treinamento JTAC. Os dispositivos de treinamento serão igualmente atualizados para os padrões mundiais mais exigentes, incluindo realidade virtual aumentada e mista. A Embraer, com o seu respeitado histórico e sempre buscando estar no lugar certo, na hora certa, está ativamente pronta para rearmar as nações que fazem parte da OTAN, devido às suas características mais precisas, à versatilidade e a um custo acessível. Atualmente, a frota global de Super Tucanos acumulou bem mais de 500 mil de horas de voo em apenas 260 aeronaves, incluindo mais de 60 mil horas de combate e com apenas um Super Tucano abatido durante uma missão de combate. Tudo isso foi realizado respeitando os limites orçamentários de nações menos favorecidas, servindo como treinador, plataforma de reconhecimento armado, aeronave de patrulha de fronteira e avião de ataque, tudo ao mesmo tempo. Em um mundo onde os caças de quinta geração estão se despedindo, bombardeiros quase invisíveis e drones autônomos sofisticados recebem todas as manchetes, é o Super Tucano que foi feito para fazer o trabalho pesado. E, como o mundo todo está rapidamente percebendo, o Super Tucano faz esse trabalho pesado melhor do que quase qualquer outra aeronave, perdendo explicitamente apenas para caças extremamente avançados das grandes potências mundiais. Mas um fato interessante é de que muitas aeronaves aparentam ter menos poder e até mesmo são subestimados em conflitos. Mas a história prova o contrário, exatamente como aconteceu com o Mohawk na Guerra do Vietnã, onde até abateu caças a jato, sendo um bimotor. Pois é, duvida? Te conto mais nessa história que já começou na sua tela, te vejo já!